Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Primeiro, feliz Páscoa. A Páscoa é o momento para grande reflexão, porque evoca a libertação dos judeus de 400 anos de escravidão no Egito, a travessia do Mar Vermelho. E os judeus que lograram esse evento através de um fenômeno muito curioso. Moisés sabia que o mar tinha várias passagens que nós chamamos valos, em que a terra está na superfície e na baixa maré aparecem esses caminhos. Conseguiu atravessar numa área que era possível aquela multidão desvairada, fugindo do exército egípcio, atravessar o deserto na direção da terra da promissão. Terra da promissão, que ele não sabia exatamente o que era. Os judeus já estavam acostumados aos hábitos egípcios, desde a grande fome, no período do faraó, que entregou a José, um jovem hebreu, a interpretação de um sonho que ele tivera e que se torna uma grande realidade, trazem com esta fuga as imagens de fidelidade aos deuses, naturalmente fugindo à tradição do Deus único. E curioso é notar que a liberdade era muito relativa, porque eles se estavam libertando do jugo do Egito para caírem no jugo de Roma. Era somente a mudança de amo, de escravagista. Porque a verdadeira liberdade é quando nós nos libertamos das nossas paixões negativas. Porque se dependermos do controle de outras pessoas que nos escravizam, por mais poderosa que seja essa criatura, ela não pode controlar nossos pensamentos. E em nosso mundo íntimo, todos somos livres, enquanto não nos escravizamos aos tóxicos, aos crimes hediondos da nossa pessoa atormentada e infeliz. Então, para os judeus, até hoje, simbolizando uma ligeira corda que amarram no braço, e para a libertação daquele momento terrível de 400 anos sem pátria, a passagem, a Páscoa, significa para nós também a liberdade de todos os conflitos e de todas as injunções dolorosas a que nós nos fixamos. E meditando a respeito disso, eu me lembrei que há um sentimento em todos nós que não é muito valorizado, o sentimento da gratidão. A grande maioria é de um caráter egoísta, muito curioso, que sempre pretende receber e jamais retribuir. Eu estava meditando nisso, porque hoje uma amiga fez-me um documento pela internet falando a respeito de uma grande benfeitora que vive na Europa e que dedicou a sua vida ao trabalho de tradução do português para o idioma que ela fala, um idioma muito complexo. E ela se tornou um verdadeiro monumento a essas tradições. Desde que o Espiritismo chegou ao país, há 35 anos aproximadamente, ela se revelou uma tradutora extraordinária. Não é de espantar, porque essa moça, eu a conheci muito jovem, hoje uma senhora octogenária, fala fluentemente, escreve 5 idiomas: português, o alemão,
o inglês, o francês, o espanhol. E tem muita facilidade no italiano. Então, ela se dedicou, quanto possível, a traduzir pessoas que necessitavam visitar esses países, mas não tinham como comunicar a mensagem espírita. E ela se tornou um patrimônio do movimento espírita europeu. Cada um de nós que ali visitávamos determinados países, encontrávamos nessa moça genial a intérprete perfeita para o idioma correspondente. Vale a pena referir-se que o tradutor oficial, recomendado pelo país, não traduz mais de 20 minutos. Por exemplo, a primeira vez que eu fui falar na Alemanha, foram colocados 3 tradutores. Cada 20 minutos mudava automaticamente. E era curioso, porque cada um tem o seu estilo, e eu, não conhecendo o alemão, tinha dificuldade em compor as frases, porque, por incrível que pareça, no alemão, o verbo vem antes do substantivo, o que é exatamente o oposto das línguas neolatinas. E mais tarde, desde que essa jovem passou a me acompanhar, a facilidade em alemão foi-nos imensa. E conseguimos criar um movimento muito bom na Alemanha. É um movimento que tem sede própria, que tem uma federação e mais de 10 províncias, com o movimento dos mais respeitáveis. Mas agora ela está doente, vive a sós. E quando me narraram a sua situação dolorosa, ela foi vítima da Covid, e as sequelas para ela foram terríveis. Muita tosse, muito distúrbio emocional, alguns estados depressivos, perda de memória. Eu experimentei uma grande angústia de ver uma pessoa tão inteligente, vivaz, alegre, comunicativa, conquistadora, reduzida a uma senhora não de muita idade, porque ela está apenas com 80 anos. Aqui na mansão 80 anos é primavera. Em nossa casa, quando nos reunimos para o lanche, nem nos atrevemos a somar, porque ultrapassa qualquer dado na aritmética. E ela está apenas com 80 anos. E a amiga me dizia, Divaldo, ela envelheceu 20 anos. Perdeu as energias. Deixou de frequentar nossa casa há 5 semanas. E na sua solidão, ela não se queixou a ninguém, experimentou o tormento. E então, eu estou comunicando para que você ore por ela. Há 15 dias, ela me veio à mente com tanto vigor que eu resolvi telefonar-lhe. E, naturalmente, ela dissimulou que podia, estava tudo bem, a vida estava transcorrendo dentro das possibilidades, mas não me apresentou uma queixa, não deixou transparecer uma necessidade verdadeiramente espírita. Ela traduziu mais de 100 de conferências de vários oradores que estiveram pela Europa, com um entusiasmo invulgar, e não apenas traduziu para os outros, incorporou o conhecimento, porque se tornou uma espírita devotada. E então me veio a lembrança, aonde estão aqueles que se tornaram espíritas através do seu verbo? Aonde estão aquelas almas que a aplaudiram de pé, homenageando a sua excelente tradução? Aonde estão as centenas, até milhares, de pessoas que ficaram encantados com a habilidade com que ela traduzia um xiste, uma parte de humor que é muito difícil em tradução, de forma que todos se beneficiaram. E me lembrei da gratidão. Como nós somos
pouco generosos, com o espírito de gratidão. Aqui em nossa casa, logo aí na entrada, há um trabalho em madeira que foi feito pelo Nilson, de 2 mãos em prece. É curioso que Nilson não era escultor. E por volta do ano de 1974, eu estava na Europa por 40 dias. E ele resolveu transformar uma história que eu havia contado em um fato. A história dessas 2 mãos que estão na galeria, no coração de Viena, e cujo nome é As Mãos de um Apóstolo, de Dürer. Esse notável desenhista, pintor, aquarelista, sociólogo e homem de valor da Áustria. Eu havia narrado que 2 amigos moravam no interior da Áustria e ambos queriam dedicar-se à pintura. Um deles era um exímio pintor desde criança. Trabalhava em todo lugar em que estava, ele debuxava. O outro era menos feliz, mas também muito persistente. E quando chegaram à idade dos 20 anos, resolveram visitar Viena. Eram pobres. E então desejavam entrar na universidade para aprender desenho, pintura, o clássico da época. Mas não tinham como. Não tinham dinheiro para sustentar-se, nem dinheiro para a universidade. Então um deles disse ao outro: vamos enfrentar isso de mãos dadas. Nós somos amigos, somos companheiros. A palavra companheiro vem do latim, significando aquele que come o pão conosco. Então ele é companheiro. Mas será que todos somos companheiros, embora comamos o pão do outro? Arranjemos um trabalho para ambos. Durante 6 meses, um trabalha e o outro estuda na universidade. E esse que trabalha mantém os 2. Passado o período, esse que ficou estudando vem para o trabalho e o outro entra na universidade. Assim fizeram. E no inverno rigoroso, vieram para Viena. O amigo disse a Albrecht: eu vou trabalhar primeiro. Sou mais jovem do que você, tenho mais forças, e o único emprego que nós podemos arranjar é um emprego muito modesto, muito humilde, lavar pratos em uma dessas casas que recebem pessoas para comer, para beber, nos padrões da época. E a água quente permanente faz muito mal às mãos, à mobilidade dos dedos, à sensibilidade. Então, sendo eu mais jovem, terei melhores resistências. Alberto, aqueceu. E durante o primeiro semestre, ele se tornou desenhista a crayon extraordinário. Quando terminou o período, ele se apresentou ao chefe do amigo e foi trabalhar no seu lugar. Então o amigo foi para a universidade na vaga que ele deixara. Porém, ao chegar às aulas, percebeu que havia perdido a flexibilidade dos dedos, a sensibilidade, a ética dos movimentos, e que jamais seria um bom pintor. E como de mais ou menos a humanidade está referta, ele disse a Dürer: eu nunca serei um pintor, mas você é o ideal. Eu trabalharei enquanto você estuda. Todos os meus esforços serão a favor da sua glória. E começou a dedicar-se a trabalhar com afinco enquanto Dürer foi trabalhando, terminou o curso e se tornou um pintor de alta qualidade. Certo dia, Dürer estava fazendo a sua primeira exposição e o amigo estava no bar, lavando pratos, limpando o chão, cuidando do asseio daquele albergue. E quando ele volta da exposição, avançadas horas da noite, morava em um 3º piso, em um lugar miserável. Havia nesse lugar uma ligeira abertura que permitia ver o céu.
uma claraboia. E então, quando ele vai subindo a escada e empurra a porta, ele vê o seu amigo de joelhos, com as mãos postas, as mãos banhadas por aquele lugar frio do inverno. E ele ouve o balbuciar da voz do amigo: meu Deus, eu suplico por Dürer, que ele possa realizar a beleza para o mundo que a mim me foi vetada. E o Dürer ficou tão comovido com aquilo que olhou em volta e havia uma tábua, um pedaço de madeira quadrangular. Ele pegou um carvão na lareira e começou a desenhar aquelas duas mãos que mais tarde passaram para a história como as mãos de um apóstolo. São mãos rudes, algo grotescas, em estado de prece pela evolução do seu amigo. Esse quadro eu fui vê-lo em Viena, na Galeria Albertina, onde ele se encontra com destaque. E von Dürer tornou-se um dos maiores pintores austríacos, graças ao devotamento do seu amigo. E ele expressou tudo isso através daquelas duas mãos que Nilson, modestamente, em nossa parte da Mansão do Caminho, no lugarzinho reservado, pegou duas madeiras grotescas, emendou-as, e ali, com toda dificuldade, tentou, vendo o quadro, uma cópia, esculpir as duas mãos, que os benfeitores espirituais sugeriram colocarmos à entrada de nossa casa como sendo as mãos de um apóstolo, orando a Deus, suplicando misericórdia para todos nós. O valor da gratidão de Dürer ao seu amigo, que renunciou à grandeza de ser ele o verdadeiro pintor, porque poderia ter imposto: não, como eu sou mais jovem do que você, eu vou primeiro para estudar e você vai depois. Porque do trabalho grosseiro, as mãos calejadas, os dedos com as dificuldades naturais de problemas orgânicos, os nódulos ficariam impossíveis da delicadeza do crayon, o lápis, das tintas delicadas com que Dürer deixou para a humanidade esta grande lembrança. A Páscoa, a celebração da Páscoa é a gratidão do povo hebreu ao seu Deus por haver libertado aquela multidão que ficou 40 anos no deserto procurando encontrar a terra da promissão. Moisés ficou com ele vagando pelo imenso deserto. E os psicólogos contribuem de uma maneira muito bela para mostrar que Moisés foi muito sábio, porque o hebreu ex-escravo era indolente. Ele trabalhava muito, e principalmente nos adobes e nas obras braçais. Não tinha uma habilidade cultural, era a procriação, a vida de um escravo. E então Moisés desejava uma raça capaz de enfrentar os infortúnios. Ao invés de levar essa raça para uma terra qualquer, que foi a Palestina mais tarde, ele anteviu, através de uma montanha, a terra da promissão, um lugar onde havia água, principalmente, e onde o sonho dele dizia: das paredes medram, ou elas produzem, as paredes de pedra, vinho, água, pão generoso, trigo para todos. Então ele foi retardando para que os mais velhos morressem, os mais viciados, e os mais novos reintegrassem-se naquelas bases das velhas Escrituras e formassem um povo incomparável, como até hoje é o povo judeu, sempre perseguido na história.
e sempre vitorioso, mantendo as tradições da raça, ser o único povo monoteísta, confiante em absoluto na misericórdia de Deus. Então, a Páscoa é também um ato de gratidão a Deus. Nós, cristãos, que seguimos o Velho Testamento, homenageamos a Páscoa, porque evocamos esses dias em que Jesus foi julgado, condenado e plantado na cruz. Foi exatamente nesse período da Páscoa, quando os judeus celebravam-na, que o Mestre veio a Jerusalém. E naquela quinta-feira inominável, ele lavou os pés dos seus servidores. E quando Pedro se recusou e disse, meus pés não me lavarás, ele disse, então, não terás nada comigo. Era o Senhor lavando os pés dos seus escravos. É algo inusitado na história da humanidade. E quando Pedro acha que era humilhar, ele demonstra que aquele era o vínculo, o serviço, a submissão, a humildade. Aquela situação, o maior tem que ser o menor para poder ajudar a todos. E naquela mesma noite, depois do cenáculo, da última refeição, Judas entrega-o aos fariseus e ele vai julgado. Vai para Anás, Caifás, que eram as autoridades mais elevadas do Sinédrio, a alta câmara dos judeus em Jerusalém. E como esses eram muito hábeis, queriam envolver Pilatos, que representava Roma. E Pilatos evitava, porque, curiosamente, nessa noite, Cláudia, a mulher de Pilatos, teve um sonho. Ela sonhou com Jesus. E então disse a ele, não te envolvas, porque a vítima me apareceu em sonho, e tu não podes ser envolvido. Mas os judeus eram muito hábeis da intriga. Hoje, as intrigas, as fake news, estão aí a toda hora, cada uma pior, de nos perturbar, nos confundir. Chegaram a ameaçar, dizendo assim, muito bem, você evita intrometer-se, porque é uma questão religiosa de judeus, mas ele disse que é maior do que o imperador. E se você não o punir, porque ele está dizendo uma blasfêmia, nós avisaremos ao imperador que você está de acordo com eles. Era o auge da trama. Ele nunca disse que era maior do que o imperador. Ele disse que o reino não era deste mundo e que ele não era rei deste mundo. Porque se ele fosse rei deste mundo, seus anjos viriam libertá-lo naquele momento. O seu reino está dentro do coração de cada um de nós. O reino dos céus não é um lugar para onde nós vamos, é um lugar onde nós estamos. A consciência tranquila, o caráter justo, nobre. Não é necessário ser um ais, ter seguidores, é necessário ser honesto e cumprir com o seu dever. Desta forma, ele se envolve e vê que Jesus é inocente. Então tenta negociar com os perversos. Eu vos darei Barrabás, que era um assassino. E eles não, queremos a Jesus. E para ele a cruz. E ele, não tendo coragem de enfrentá-los, cedeu. A vida é muito peculiar. Ele estava sob o comando do império. E nesse ínterim morre o imperador. E ele politicamente cai em desgraça, porque Tibério César, o imperador, morreu em Roma e foi substituído. Então, é claro, todo aquele partido entrou em desgraça. Ele foi expulso de Roma para o exílio na Suíça. E tão amargurado estava que se atirou no vulcão extinto e suicidou-se. Porque nada pior do que uma consciência de culpa. Daí, ao evocarmos a Páscoa, a passagem,
a época do testemunho de Jesus, não nos deveremos entristecer conforme a tradição das antigas Semanas Santas. Hoje o nosso artigo no Jornal à Tarde foi sobre Sexta-feira da Paixão. É a paixão de Cristo por nós. Não foi num dia. Ele é apaixonado por nós até hoje. A paixão dele é tão grande que ele veio, foi assassinado, voltou e trouxe os seres espirituais angélicos para nos guiarem nos problemas difíceis, para nos socorrerem. Então, nós vivemos os dias gloriosos da Páscoa, da Pascuela, da passagem, mas também da gratidão aos céus pela oportunidade de compreendermos que a nossa vida tem um sentido e que depois desses problemas nós iremos repousar na terra da promissão, onde manam leite e mel, em um verdadeiro paraíso que nós todos anelamos e aguardamos para a próxima oportunidade. Então, gostaria também de lembrar uma data importante, que é o dia 7 de maio. No dia 7 de maio, nós teremos o workshop de Valdo Franco, tema Novos Rumos, das 8h30 às 13h30. Ele vai ser realizado aqui no Cenáculo, no prédio em frente, Lígia Banhos, que tem 3 salas, e nesse prédio aqui atrás, que é na Caravana Alta de Souza, no mezanino, que nós temos 2 salas. Então, hoje nós temos só 100 convites disponíveis ainda, mas não mais aqui no Cenáculo. O Cenáculo esgotou em 3 dias, né? Então, os últimos convites estão ainda disponíveis num telão que vai ser montado para as pessoas assistirem. Então, no dia 7 de maio, fica o convite a todos. Pode ser adquirido o ingresso na plataforma Simpla, que é uma plataforma muito utilizada para ingressos de shows e outros eventos nacionais. Então, eu vou começar a primeira pergunta com o Paulo de Tarso. O Paulo, a Gabriela, ela faz uma pergunta a respeito de relacionamentos. Se os relacionamentos, como o namoro e o casamento, continuam depois da morte ou não? Boa pergunta, né, gente? Não basta, não, né? Bom, isso depende. Eu costumo dizer que lá na minha terra, eu sou de Jiqué, e lá na minha terra o povo diz assim, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Quando a gente se relaciona com alguém, existem graus diferenciados de relação. As relações, de um modo geral, elas são relações de completação. Uma pessoa busca a outra para realizar em si mesma aquilo que lhe falta, tendo o outro com uma expectativa desse fornecimento. Além disso, nós somos atraídos pelas questões fisiológicas que nos dão aquilo que nós chamamos de paixão. A paixão é o inundar no cérebro de neurotransmissores que fazem com que a simetria bilateral, que a gente chama de beleza, que o complexo principal de histocompatibilidade, MHC, que é uma proteína que indica complementariedade de sistema imunológico, essas coisas somadas no inconsciente dizem um ao outro que aquela combinação vai produzir filhos saudáveis. A gente não deve esquecer que, do ponto de vista físico, nós temos uma função principal que é reprodução e manutenção da espécie. Então, quando junta a paixão, que é essa convulsão neuronal, com essa questão das expectativas, resulta, muitas vezes, em combinações que não são muito produtivas, que não são muito longas, e terminam, normalmente, com o fim aqui na Terra mesmo. Aquelas outras que são de almas que resolvem se completar, que resolvem se respeitar, que resolvem assumir o compromisso de aceitar as diferenças, de compreender que nós somos diferentes e, portanto, nós temos que respeitar os limites do outro,
que temos objetivos como a família, os filhos, que nós precisamos realmente ter a continuidade desta relação, aquilo que era o indutor da nossa relação inicial vai se diminuindo, não é? Vai diminuindo ao longo do tempo e vão surgindo outras formas de relacionamento. Os gregos tinham 13 formas diferentes de falar de amor. Uma delas era ludos, que era da alegria, o outro era pragma, que era da objetividade ou da utilidade da relação. E muitas pessoas estão unidas por pragma. Pessoas estão unidas porque têm filhos e têm dificuldades financeiras, enfim, alguma coisa que leva as pessoas a ficarem juntas e não essa sinergia de almas. É importante dizer que os encontros aqui na Terra são oportunidades singulares para que nós possamos construir entre nós alianças duradouras, como essas, por exemplo, que permanecem após o decesso celular. Mas tem uma coisa que eu gosto de dizer, só para finalizar aqui essa resposta, para não se alongar muito. Mo e mo, vocês sabem quem é mo e mo? Mo e mo são duas pessoas que se amam, um chama o outro de mo. Aí diz assim, mo, quando eu morrer, você me espera no plano espiritual? O outro, claro, mo. Mas mo só vai se encontrar com mo se estiverem numa mesma faixa vibratória, se estiverem no mesmo nível, se estiverem com o mesmo padrão de sentimentos, de intenções, aí com certeza vai permanecer, não como o casal, mas como aquilo que caminha para o para a unidade, que esse é o objetivo final das almas que crescem na espiritualidade. Obrigado, Paulo. Divaldo Geraldo pergunta o seguinte: se Jesus reapareceu materializado ou ele ressuscitou? Jesus ressuscitou integralmente. E ele deu as maiores provas, em particular, quando apareceu a segunda vez no cenáculo, ele chamou Tomé, que duvidara da sua primeira aparição, e disse-lhe, toca no lado direito. E ele tocou a chaga, produzida pela lança de Longinos, quando ele estava na cruz. E depois, no aparecimento na Galileia, na chamada pesca milagrosa, quando eles passaram a noite inteira pescando sem conseguir nada, e veio uma sombra na praia e descobrem que é Jesus, ele diz, atira as redes para a esquerda. E quando ergueram as redes, tinha 58 peixes, regularmente grandes. E assaram os peixes na brasa e comeram, ele também. É uma prova, a demonstração palpável de que ele estava encarnado, aparecia em carne e osso, na sua estrutura da desencarnação. Daí o fato da morte de Jesus e da sua ressurreição é a demonstração cabal de que aquela morte foi aparente, foi um processo natural para que ele pudesse conviver ainda durante vários dias com os amigos, aparecendo em diferentes lugares, até o momento final, quando ele, ali mesmo na Galileia, se despede diante de mais de 500 testemunhas. Portanto, a ressurreição da carne, do corpo físico, a sua estrutura real, conforme era na primeira fase. Paulo, uma outra pergunta difícil para você aqui. Vem de Débora. Em relação aos mentores espirituais, ela pergunta se nós temos alguma privacidade ou eles ficam permanentemente ao nosso lado. Tem uma escritora americana que ela escreveu um livro, Será que os espíritos nos veem tomando banho? Essa curiosidade não é só de Débora, parece ser do mundo. Os espíritos considerados os nossos mentores,
eles não são permanentemente alocados, invadindo nossa privacidade, vendo as mínimas coisas que a gente faz, como a gente pensa. Eles estão conectados, de alguma forma, mentalmente, ao nosso campo psíquico. E eles são atraídos pelas nossas variações mentais. Então, quando estamos numa situação que precisamos de algum tipo de reforço no nosso pensamento, normalmente eles chegam, sugerem algo, a gente percebe como aquela vozinha que quase nunca a gente ouve, mas a gente ouve. E, normalmente, são decisões assim acertadas, que eles sugerem, baseado numa experiência, mas jamais com o sentido de dirigir, de cercear o livre-arbítrio, de impedir que nós tenhamos as nossas decisões, tanto que a espiritualidade nos diz que quando estamos negando a presença desses amigos, não estamos ouvindo as suas orientações, eles se afastam, deixando que nós sigamos o nosso caminho e tenhamos como consequência o resultado dos nossos atos. Quem sabe assim a gente aprende. Então, eles não estão fazendo isso, até porque não é do seu nível fazer isso. Eles respeitam essa situação e não há interesse nenhum nesse tipo de observação. Outros eu não posso dizer, porque vai depender muito do grau do espírito, do seu interesse, da sua condição atual, não é? Então, pode acontecer, sim. Afinal de contas, estamos inseridos em uma realidade interdimensional o tempo inteiro. Na questão 459 está dizendo que os espíritos estão ordinariamente presentes, influenciando nossos pensamentos e atos. Não quer dizer que eles nos dirigem todo o tempo, mas, se permitirmos, sim, eles estarão mais vinculados a essas cenas, a esses momentos das nossas vidas. Mas os mentores não, eles são apenas orientadores da nossa missão, daquilo que viemos fazer, e de vez em quando nos dão uma força para não desistirmos daquilo que viemos fazer aqui. Divaldo, a Sônia pergunta o seguinte: o que seria o Espírito Santo para o Espiritismo? O Espírito Santo é uma criação tradicional das doutrinas brahmanes da Índia. No cristianismo, mais ou menos por ocasião do terceiro século, se adotou essa trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Seria o próprio Deus em três aspectos. Nós, os espíritas, acreditamos em Deus, o Deus único, Jesus, seu Filho como nós, só que é um Filho muito elevado, mas que um dia também atingiremos esse grau crístico que ele alcançou. E o Espírito Santo são as entidades venerandas, os anjos, arcanjos, querubins. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vimos uma referência a um grande exército que foi atraído e desceu à terra para proclamar a nova era, a era do Consolador. Portanto, não é aquela tradição. Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Um só Deus em três aspectos diferentes. São personagens diferentes. Deus, o Criador, Jesus, um dos seus filhos, mas que evoluiu tanto e teve a ocasião de dizer: vós podeis fazer tudo o que eu faço, se quiserdes, se tiverdes fé, se vos dedicardes. Então ele atingiu aquele estado que é denominado um estado crístico. Seu nome era Yeshua, e Christus é uma palavra que significa muito próximo de Deus. Então tem o Cristo terrestre. Em cada planeta há um espírito
elevado que é um Cristo de Deus, é o embaixador. E aquele que alcançar como Buda, ou melhor, Siddhartha Gautama, era o príncipe, que atingiu o estado búdico, o estado Cristo. Assim também, Confúcio e outros líderes de religião, de ciências de todo o universo. Desta forma, não aceitamos a Santíssima Trindade. É para nós uma simbologia que decodificamos conforme foi elaborada no pensamento babilônio, no pensamento indiano. Deus Pai, Jesus, nosso irmão, e o Espírito de luz, de amor, nosso guia espiritual, nosso anjo guardião. Paulo, o que a doutrina espírita poderia nos explicar ou esclarecer a respeito dos natimortos? A questão do natimorto, a gente costuma dizer que a melhor resposta que se pode dar quando estamos falando em termos de base doutrina é que tudo pode ser. Existem várias explicações para isso. Existe uma questão biológica, uma questão fisiológica, existe uma questão do espírito que pode simplesmente desistir da sua encarnação e o corpo sem o espírito não viabiliza, e pode ser também uma prova para os pais, pode ser uma prova para o espírito reencarnante, todas essas situações podem ser. Então, quando a gente faz uma afirmação de uma resposta para esse tipo de pergunta, pode ficar parecendo que o Espiritismo tem uma explicação assim, monolítica, fechada, mas cada um de nós, como se diz na canção, cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Cada espírito carrega a sua história, cada encontro tem uma história, cada contexto. O que nós podemos saber é que a fecundação é o momento inicial da encarnação e os corpos sem espírito, eles não têm possibilidade de vida. Então, o espírito pode desistir de uma encarnação? Pode. A formação de um corpo pode estar sendo feita, gestado ali um corpo sem necessariamente ter a viabilidade de uma vida pós o nascimento? Pode também. Tudo pode. Então, quando a gente olhar uma situação como essa e for, eventualmente, aconselhar a um pai, uma mãe que passa por essa situação, a gente prefere dizer, e eu particularmente, quando me pergunto, eu prefiro dizer que Deus sempre sabe o que faz, e que as coisas são o que são, porque na natureza existem leis, a gente ainda ignora essas leis, mas elas presidem todos os atos das nossas vidas, inclusive este. Obrigado, Paulo. Divaldo Nilva, o que representaria a Semana Santa para a doutrina espírita? A expressão é tradicionalmente católica. Como aconteceram essas tragédias? No Domingo de Ramos, foi uma entrada alegre, triunfal. Todo mundo via em Jesus o libertador, mas aquele que viria libertar Israel do domínio romano. Nos dias que se seguiram, as intrigas farisaicas começaram a criar uma forma de deter Jesus, que se atrevera a entrar em Jerusalém com um exército de pessoas simples, homenageando. Era natural, no Império Romano, quando César voltava das batalhas, ser recebido com palmas, com essas palmas arrancadas das plantas palmáceas, coqueiros, palmeiras, numa hora de exaltação. Então a igreja aproveitou aquela visão dos 2 dias, segunda, terça, para as intrigas, a fim de que na quarta-feira precipitassem os acontecimentos que culminariam na quinta-feira chamada maior, que foi na quinta-feira da traição, e na sexta da paixão, em que ele morre. Daí esses acontecimentos todos cristãos passaram a constituir uma semana santa,
de realizações santificantes do bem e das perspectivas do mal. Mas para nós não tem esse sentido. Todo dia é santo. Nós santificamos através dos nossos atos ou degradamos através da nossa conduta. Todo e qualquer momento é sagrado, porque em qualquer um deles poderemos reabilitar-nos dos crimes hediondos, das atividades infelizes. São designações que, na Idade Média, custavam, muitas vezes, terríveis suplícios. Existem ainda hoje povos no Oriente que, na quinta-feira e na sexta, se aplicam o cilício, isto é, tomam de plantas que têm espinhos e surram-se para poder imitar aquele momento em que no poste ele recebeu 72 chibatadas por 2 homens. Um deles lanhavam as pernas e o outro o tórax, a parte superior das costas, com a finalidade de provocar hemorragia, de enfraquecer para quando crucificado não demorar muito tempo, porque ele foi crucificado na sexta-feira. E no sábado, que começa às 18 horas de sexta-feira, não podia ter ninguém na cruz, porque era o dia santo, o sábado do descanso. E então, eles morriam sem energias, tão pouco eram colocados numa cruz, a exaustão, a asfixia, a postura, destruíam-lhes todas as resistências e adivinha a morte. Desta maneira, cada um de nós, qualquer dia, santifiquemo-lo através do bem, da evocação daquela festa. Para mim, o grande momento de Jesus não é o da cruz, é o das boas-venturanças. Quando ele exalta os pequenos, os infelizes, os perseguidos, aqueles que são desprezados por causa dele. Quantos morreram? Mais de 1 milhão foram levados ao circo durante 300 anos. E até hoje, em alguns países, o fato de ser cristão é pena de morte. Na Coreia do Norte, no Irã, no Iraque e em outros países muçulmanos, a aceitação, apenas a aceitação de cristão, já é sinal de injúria contra o Estado. Maomé, ao apresentar a sua obra, não é contra Jesus. Curioso, ele diz que entre os profetas de Deus, Jesus tem um destaque, mas que ele foi o profeta escolhido por Deus. Muito bem, é natural que ele pense assim. Mas não determina que aqueles que pertencem a outras doutrinas sejam punidos por ainda não terem tido a libertação. Mas as nossas paixões é que geram as situações calamitosas. Desde Khomeini, quando derrubou o Shah da Pérsia, hoje Irã, estabeleceu o predomínio da doutrina como sendo a única. Deus e o seu profeta, que é Mohamed, ou Maomé, como quisermos. Daí, é natural que nós consideremos a necessidade de manter uma visão religiosa de tolerância, de simpatia, de compreensão, porque o importante não é a religião, é a conduta. Eu conheço pessoas ateias que se decepcionaram, que tiveram problemas, mas que são mais espíritas do que eu. E Allan Kardec, com a sabedoria que ele era peculiar, classificou os espíritas imperfeitos, pessoas que se adentram no espiritismo, mas ainda continuam com suas dificuldades. É natural. Ninguém sara as feridas da alma de uma noite para um dia. Os espíritas realmente dedicados, mas
Ele fala a respeito de espíritas pelo coração, isto é, pessoas que não conhecem nada e, no entanto, são de uma nobreza, de um caráter, de uma dedicação, que coroam muito mais a sociedade do que aqueles que são coroados de religiosos. A religião é uma pedagogia, é uma orientação de como encontrar o melhor caminho. É útil porque está vigiando conosco, mostrando o caminho. Mas todas as religiões bem vividas são nobres, são dignas, porque o final é o reino dos céus. Paulo, uma pergunta que nos chega pelo YouTube de Simone. Pergunta o seguinte: um só obsessor pode atingir toda a família? Por que será que isto ocorre? O obsessor, na verdade, ele exerce uma influência mental, um campo de influência, de interferência que pode afetar mais de uma pessoa. Normalmente, essa pessoa que é a chave, ela, com o seu desequilíbrio, ela afeta as outras pessoas, que se tornam vulneráveis à presença de outras entidades de mesmo teor vibratório, que podem fazer com que aquela situação se agrave. Isso é mais comum do que se imagina, porque não é um eleito. A gente costuma dizer que o obsessor ele é uma espécie de consultor, que é chamado, é contratado, através das nossas viciações mentais. Quando a gente entra num determinado campo de vibração, a gente abre a porta para que isso aconteça. Então, orai e vigiai, o manter a família unida, manter valores nobres, o evangelho no lar praticado com frequência. Não é só um ato religioso, não é só um ato de abrir o evangelho, fazer uma leitura para que estejamos prestando contas a uma entidade maior. Não, é mudar a psicosfera da casa, mudar o padrão vibratório das pessoas, fazer com que não somente os encarnados, mas também os desencarnados sejam beneficiados. Porque quando existe uma obsessão, existem pessoas que estão desencarnadas, seres que estão desencarnados, que também precisam de apoio, precisam de suporte. Eu uma vez soube de uma senhora que estava passando por um problema com a filha em casa, um drama familiar terrível. E ela disse para mim que a última pessoa que esteve na casa dela, colocou o espírito no banheiro. Eu fiquei imaginando que coisa curiosa. Que espírito, não é? Que fica preso em banheiro, imagina. Então, essas coisas estão na nossa cabeça, mas, sem dúvida nenhuma, acreditem. O padrão vibratório é determinante para o processo das influências entre encarnados, encarnados influenciando encarnados, encarnados influenciando desencarnados, desencarnados influenciando desencarnados. Né? São vários os tipos de possibilidades das interferências, mas é sempre interferência mental, é sempre campo mental. É possível fazer uma profilaxia, sem dúvida nenhuma, é possível trabalhar a imunidade, mas com valores nobres. Infelizmente, o mundo, a sociedade materialista, não tem nos ofertado esses recursos. O remédio, ele não resolve isso. O som não resolve isso. As drogas não resolvem isso. O álcool, o dinheiro, nada resolve, a não ser uma vida equilibrada, um coração pacificado, uma alma tranquila, fazendo com que a gente tenha realmente uma convivência com esses espíritos tão diversos, sem sermos afetados. E, acima de tudo, protejam suas casas com um padrão vibratório alto, para impedir que a casa seja um polo de desequilíbrio para toda a família. Muito obrigado, Paulo de Tarso. Chegamos ao final do nosso conversando e aproveitamos, então, Paulo, para que você se despeça do público aqui presente e do remoto que nos assiste. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nessa casa. É uma casa de luz, a presença do nosso querido Divaldo, um homem que eu aprendi a amar e admirar desde muito cedo, e estar aqui para mim é uma alegria muito grande, saiba disso, irmão. E eu queria só lembrar uma coisa que acontece no sábado da Semana Santa.
nós ainda não aprendemos a perdoar Judas. A humanidade ainda pratica um crime por efígie, que era muito praticado na época da Inquisição, colocar um boneco enforcado e ainda explodir no modelo talibã, no melhor modelo talibã. Precisamos entender que Judas não é mais aquele boneco, que aquilo é uma representação sombria da nossa vingança. Então vamos absolver esse réu e deixemos que este sábado seja um sábado para orações e não para esse tipo de prática. E nos unamos em casa, em oração, com as nossas famílias, pensando em Jesus, porque a Páscoa tem, de todos os significados que Divaldo nos trouxe hoje, tem um em especial, é nos lembrar que estamos aqui orientados pelo Espírito do Cristo, estamos aqui para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação e, portanto, estamos juntos por um motivo de nos ajudar mutuamente, para que juntos possamos voar em direção à liberdade do Espírito. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês, tenham todos uma semana de muita luz e muita paz. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença, pelas respostas, pela companhia generosa entre todos nós. Estamos chegando ao final, então, do nosso Conversando. Agradecemos as pessoas aqui presentes e ao público que nos assiste remotamente, pelos canais virtuais já citados, ao nosso também tradutor das Libras, a equipe da Mansão do Caminho, que está aqui conosco, o Sérgio, o Júnior, a dona Edinólia Peixinho, que está aqui nos fazendo companhia no palco, a professora Solange, a Divaldo Franco, e a todos, enfim, que estão aqui nos assistindo. E agora eu vou passar a palavra a Divaldo Franco para o encerramento da nossa reunião. Como vemos, o Espiritismo é uma doutrina séria, é uma ciência com um lastro muito grande da filosofia e da ética moral. No entanto, a ignorância compõe tantos quadros horríveis e asseveram serem espíritas. O Espiritismo é tão grave que os guias espirituais nos recomendam melhor duvidar de 9 verdades a aceitar uma mentira. Desta forma, com a referência do nosso Paulo, eu gostaria de lembrar um dos absurdos quando se fala de obsessores. Eu visitei um centro e fui levado a uma sala especial onde ficavam os obsessores, retidos dentro de garrafas. Pegava o obsessor, botava na garrafa e tampava. Tinha centenas de garrafas. Eu fiquei surpreso, porque se houvesse um terremoto e aquelas garrafas quebrassem, a turma ia sair e ia desforrar aquele templo. Que absurdo! Mas as pessoas acreditam, ou fingem que acreditam. Então, é melhor duvidar de uma verdade do que aceitar uma mentira. O que vale dizer? Investigar, dialogar, ver a lógica, comportar-se dentro de uma ética platônica, socrática, uma ética dos tempos modernos, do pensamento contemporâneo, tão rico de belezas e de ciências, a aceitarmos essas superstições que andam de boca em boca por pessoas mentirosamente autênticas. Agora a nossa parte deliciosa, porque é a hora que vamos receber as boas energias. Os nossos irmãos de mediunidade têm ideia do exercício sagrado, no sentido espiritual, que dispõe de transmitir fluidos para nós, os necessitados. Vamos, então, pedir aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares.
Jesus nos disse: tudo quanto pedirdes a meu Pai, orando, Ele vos atenderá. Então é a hora dos nossos pedidos. Ele nos vai atender, talvez, diferente do que desejamos, porém, da melhor forma para nós, mais tarde. Rogamos, neste começo, tuas bênçãos para os companheiros de mediunidade. Abençoa-nos, Jesus. Faze que esses irmãos sejam veículos das energias do mundo superior. Pedimos-te por nós próprios, por aqueles a quem nós amamos, familiares, amigos, simpatizantes, e, por sua vez, por aqueles que não gostam de nós, que não nos amam e até que nos odeiam, que conspiram contra a nossa paz. Por eles, nós te suplicamos. Também te pedimos pela nossa irmã Lícia, que voltou à pátria. Seja recebida gloriosamente. Como de bênçãos foi a sua existência planetária. Pedimos-te por Edith Burkhardt, nossa querida irmã, na seara do bem. Pedimos pela nossa casa, nosso santuário, a oficina de trabalhos da nossa redenção, a escola de bênçãos. Também te suplicamos, Jesus amigo, pelos suicidas, pelos que sofrem nas regiões umbralinas, os que perderam a direção existencial, pelas massas, pelas vítimas da loucura de um jovem psicopata em Blumenau. Recebe essas almas infantis nas dúlcidas moradas do reino dos céus. Dá-nos também a tua paz, feita com paciência e resignação, pela paz na terra, especialmente na pátria do Evangelho, que as nossas autoridades sejam guiadas para o bem, desenhando uma cultura de felicidade para todos e para si próprias. Abençoa nossa água, tornando-a fonte de saúde, repositório de bênçãos espirituais. Agradecemos, emocionados todos, ao Pai Santíssimo, a Maria, nossa Mãe de Nazaré, a ti, Jesus amigo, e aos bons espíritos, a sua presença, para que sigam conosco de volta aos nossos lares e nos protejam sempre. Desta forma, está encerrada a nossa reunião desta noite, com paz para todos.